Shalom a todos. Estamos aqui para estudar um pouco mais o texto bíblico com base nos manuscritos hebraicos massoréticos, especialmente falando sobre o nome divino, sim, o nome de Deus, a qual nós respeitamos e adoramos. Bem, como é que está o nome de Deus nos manuscritos massoréticos em hebraico? Aqueles que têm consoantes e vogais para que a pronúncia seja preservada. Se consultarmos o Códice dos Profetas do Cairo, encontramos ali o nome divino grafado plenamente, corretamente, 114 vezes como Iehová. Sim, Iehová está grafado ali nesse códice tão antigo, do 9º século depois de Cristo. Em inglês e Jeová. Enfim, cada língua tem sua pronúncia, nós respeitamos. Sabemos que tem países que chamam Iavé, tem países que chamam Javé. O nosso é amplamente conhecido como Jeová em português. Jeová não tem nenhum problema, é uma tradução, né? A gente não está propondo a pronúncia original dos tempos de Moisés. E sim, claro, examinando como é que está no texto hebraico massorético, como Jeová, e a tradução em português legítima como Jeová. Agora, às vezes a pessoa se pergunta, mas espera aí, se o nome divino é Jeová, com quantas sílabas? Não estaria fora do padrão bíblico? Bem, na verdade, o nome divino ele é grafado com 2 sílabas, Jeová. Então, tem 2 sílabas aqui grafando o nome divino, Ieho e Vá. Mas por que nós podemos assegurar que essa grafia ela está de acordo com as regras do hebraico, além de constar nos manuscritos bíblicos? Bom, primeiro a gente já viu lá que nos manuscritos ocorre a grafia correta e plena Iehová. Agora, foneticamente, linguisticamente, por que podemos dizer que essas 2 sílabas Iehová estão grafadas corretamente? Vamos falar sobre isso então. Quando a gente olha aqui, quando a gente olha o iode com esses 2 pontinhos aqui embaixo, forma IE, aí você pensa, não seria uma sílaba? IE? Na verdade, esses 2 pontinhos, esse Shevá aqui embaixo, é uma semivogal. Sendo uma semivogal, ele não tem força fonética para formar uma sílaba. Por isso mesmo, vai se ligar à letra seguinte, que é um Re. Esse Re aqui no meio, ele tem esse som aspirado Re. Então, por isso, Re. E agora sim é preciso ter uma vogal. Uma vogal, no caso que os textos hebraicos mostram, a vogal O Rolen, né? Alguns chamam de Rolan, enfim, Rolen. Então, Ieho. Agora sim nós temos uma sílaba. Por que podemos dizer que formamos a primeira sílaba? Porque para ter uma sílaba dentro do hebraico é preciso ter uma vogal. Não tem sílaba com 2 vogais. E aqui no caso nós temos a primeira vogal, que é a letrinha O. Esse Ezinho aqui, já falei, é uma semivogal. Não constitui vogal no hebraico, tudo bem? Então aqui, Ieho, nós temos a primeira sílaba. E é uma sílaba pré-tônica. No caso, ela não é a sílaba tônica. Também é uma sílaba aberta. Por que aberta? Porque termina em vogal O. E por isso, sendo uma sílaba pré-tônica, sendo uma sílaba aberta, ela pode sim ser grafada com a vogal longa. Está correto dentro das regras do hebraico. Agora vamos à segunda sílaba. Vamos analisar foneticamente, tonicamente, a segunda sílaba. Temos aqui a letra Vav, que é uma consoante. Aqui a vogalzinha A, Kamatz, que é uma vogal longa, uma vogal forte. E por último a letra Re no final. Essa letra Re no final, em hebraico, ela pode indicar som de A, tá? Na maioria das palavras indica som A. Agora, em alguns casos, ela também indica som de E, tá bom? Agora, nos nomes hebraicos, quando se junta aqui Vav com Re, aí dá a pronúncia de Vá, como é o caso de Eva, Rava e outros nomes judaicos, né, em hebraico. Então, Vav e Re tem som de Vá. Aqui, no caso, nós temos uma sílaba forte, uma sílaba tônica. E como é que está constituída essa sílaba? Bem, já sabemos que ela é tônica e ela também é aberta. Por que ela é aberta? Porque ela termina com essa consoante Re, que é considerada uma consoante fraca, que não fecha a sílaba. Tá bom? Então, por isso, é uma sílaba aberta e com vogal longa.
tá? É uma sílaba tônica com vogal longa e ela está correta dentro das regras da fonética, da fonologia do hebraico, tá bom? Então é importante perceber que a língua hebraica ela tem regras para que as vogais apareçam. Não é o escriba jogar lá de qualquer jeito e a gente dizer, está certo, ou em hebraico, ficou correto. Quando o escriba mexe de propósito nas vogais, mudando alguma coisa, pode gerar uma palavra defectiva, quer dizer, truncada, que não está correta. Inclusive, isso aconteceu em vários casos, em várias passagens com o nome divino, mas em outros casos, quando os escribas fazem alguma alteração, em outras palavras, eles anotam no texto hebraico massorético para não deixar dúvidas. No caso do nome divino, a intenção da tradição era não deixar as pessoas saber qual era a pronúncia clara. Mas em vários momentos os escribas colocaram o nome divino dessa forma correta e plena, Yehová. São 2 sílabas. E a gente tem certeza que elas estão corretas dentro das regras da fonética do hebraico bíblico, tá bom? Com base nos textos massoréticos. A gente não está falando aqui dos tempos de Moisés, que é outra história, estamos falando do texto massorético. Ok, como é que a gente sabe dessas regras da fonética do hebraico? Bem, é preciso estudar e existem gramáticas também que falam sobre isso, como essa gramática que está em inglês, lógico, mas aqui no Brasil nós temos o professor Israel Silva, que também esclarece muito bem essas regras, ele tem uma aula sobre isso, tem um canal dele do Hebraico com Israel Silva, vocês podem passar por lá também. Então, essas regras existem, essas regras não somos nós que criamos, e elas nos ajudam a perceber que o nome divino está grafado corretamente com 2 sílabas. A tradução do Novo Mundo, ela deixa claro, a Bíblia é muito erudita, ela deixa claro que o nome divino é com 2 sílabas, Yehová, em hebraico, né? É claro que a gente faz a tradução para o português, que é Jeová. A língua portuguesa tem suas características, tem J e tem vocábulos que o hebraico não tem, e o mesmo acontece lá no hebraico também. Tem letras que no hebraico não vai ter correspondência aqui na língua portuguesa, e isso não tem nenhum problema para os cristãos, não é? Às vezes, para quem segue o misticismo, o esoterismo, pode ser que tenha algum problema, mas para os cristãos não deveria ter, não é? E a tradução do Novo Mundo, ela é muito acertada, porque ela pesquisa muitas fontes, muitos manuscritos, inclusive na Bíblia hebraica de Ginsburg, sabemos que eles reuniram um grande número de manuscritos em hebraico para fazer a versão Ginsburg. Agora temos também Ginsburg Delitzsch, e ali a gente encontra grafado Yehová, com as vogais plenas. Yehová. São 2 sílabas, Yeho e Vá, a segunda sílaba tônica, mais forte, não é? Então, se a intenção aqui da gente era esclarecer sobre o nome divino quantas sílabas tem, acredito que essa explanação foi suficiente, foi esclarecedora para vocês. Temos também outros manuscritos hebraicos massoréticos que grafam o nome divino como Yehová. Nós podemos mostrar aqui, por exemplo, o OR 445, que ele também é conhecido como o Pentateuco, o Códice do Pentateuco, no qual grafa Yehová 55 vezes corretamente. Também nós temos o conhecido Códice de Alepo, de 920, o qual grafa 206 vezes Yehová como sendo o nome divino. Ainda temos outro códice que é muito importante, que é o Códice de Leningrado, no qual 263 vezes ocorre a escrita do nome divino de forma plena, de forma correta, Yehová. Isso mesmo, 263 vezes. Nós temos esses dados, esses números, porque pesquisamos em todos esses códices, folha por folha, coluna por coluna, e pintamos também cada página, cada local no qual encontramos o nome divino grafado como Yehová. Ainda temos aqui também o Códice de Hillel, pela coleção de Brajinski, nós encontramos 14 vezes o nome divino grafado corretamente e plenamente em hebraico como Yehová. É claro que aqui a gente está tratando de como é encontrado o texto manuscrito em hebraico. Mas sabemos que o nome divino, conforme os cristãos divulgaram as boas novas em toda a terra, a mensagem do Evangelho, do nome de Deus também alcançou todas as línguas. Lembrando que nos códices principais em língua hebraica, como é o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, como também nós temos
do Códice dos Profetas, eles trazem todos eles, em vários trechos, a escrita correta, Yehová. A pessoa vai dizer, tem variações, mas a forma correta, Yehová, está lá? Está, né? Que a pessoa concorde, não, mas está lá nos manuscritos e sabemos que são 2 sílabas grafadas de acordo com as regras da fonética do hebraico. Tá bom? Muito obrigado. Se você tem um interesse no assunto, obrigado pela sua atenção. Fique com as bênçãos de Jeová Deus na sua vida e até uma próxima.